Só alegria, eu espero. E aí tu falaste, eu fui falar da pauta da reunião, tu me perguntaste, e eu tava lembrando aqui, se eu me deparei com algum caso, né, para utilizar como exemplo para que não acontecesse mais, né? E eu vou falar do caso mais emblemático, que acabou de acontecer, tá quentinho, tá? O servidor teve um servidor que foi exonerado do município, ele foi demitido a bem do serviço público. Ele foi demitido em agosto. Sim. Tá? O processo dele finalizou em agosto. Se iniciou em junho, 2 meses depois ele foi exonerado do município. E aí eu vou falar sobre esse caso. Esse caso foi assim, eu fiz 2 vídeos sobre isso e pedi para realmente compartilhar ao máximo. Você chegou a me enviar esse vídeo. Eu acho que eu cheguei a te enviar, não foi? Enviou. Então assim, quando o servidor me procurou, Riva, ele me disse, olha Luiz, abriram um procedimento administrativo contra mim, né? Um inquérito administrativo. Inquérito é até um termo, a meu ver, bastante já arcaico, né? Abriram um inquérito administrativo e pegaram esse inquérito e deram prosseguimento no PAD, né? Que é um procedimento administrativo disciplinar. Para quem não sabe, PAD, quando você ouvir PAD no serviço público, é para demitir um servidor. Teve né? algumas pessoas que comentaram aqui sobre alguma coisa sobre o PAD. Depois a gente vai Tá conversar. bom. Então é para demitir o servidor. E quando ele me procurou, tava acontecendo isso. Ele me procurou ainda lá em junho. Disse, Luiz, olha, eu fui notificado e tenho que agora prestar esclarecimento. A acusação, Riva, isso aqui não precisa nem olhar, porque eu sei de cabo a rabo, cada documento que tem aqui. A acusação, ela era de que ele tinha acúmulo de cargos públicos. E isso é vedado, né, com exceção de 3 situações. Então, se você não se enquadrar nessas 3 situações, você não pode acumular cargos públicos. Por exemplo, quem que pode acumular cargo público? Cargo público, tá, Riva? Eu sou servidor público. Então, Luiz, que é servidor público, é até importante esclarecer para todos que estão assistindo. Eu sou servidor público, eu posso trabalhar de carteira assinada? Pode. Tá? Desde que não haja... desde que os horários sejam compatíveis, né? Não haja incompatibilidade de horários. E que o meu trabalho, ele não seja relacionado a alguma situação que eu tenha uma informação privilegiada do meu órgão de trabalho, né? O órgão público. Então, que eu não coloque em risco, né? O funcionamento do meu órgão, enfim, informações. Mas eu posso trabalhar de carteira assinada. Sim. Outra situação. Eu posso prestar serviço? Claro, eu posso ser um servidor público. Tu me contrata para prestar um serviço para mim, para ti. Eu faço o serviço, diz, olha, vai lá na Finanças agora e gera uma nota fiscal. Eu vou te pagar por nota fiscal, né? E eu gero uma nota fiscal e recebo aquele valor que você contratou. Então eu posso também. E eu posso acumular cargo público, 2 cargos públicos? Pode, somente nessas 3 situações. Se for 2 cargos de professor. Então o cara pode ser professor aqui e professor em outro município, tá? Beleza. Aí pode. Pode. Tá. Outra situação. Meu Deus. Se for com cargo de professor e outro técnico, né? Também pode. E com a atualização que houve na lei, se tu acumulares 2 cargos na área da saúde, desde que sejam regulamentadas, né? Então, por exemplo, então ele foi exonerado. Só que quando ele me informou do processo, estava no início, né? E tinha sido notificado. Eu disse, olha, faz um ofício assim, 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 já te justifica. Tem cargo público? Não, Luiz, nunca fiz concurso público. Nunca fiz. Não tenho. Lá no início. Eu disse, mas ainda assim, o que está acontecendo? Ele disse, não, preste serviço para o município de Tracoateua, que a denúncia era de que ele acumulava, né, um cargo público com o município de Tracoateua. Tá? Como motorista lá também do SAMU. E aí eu fui, como presidente do sindicato, atendi, fiz o procedimento, preparei o ofício para ele. E ele encaminhou naquele momento mesmo. Ele não recebeu. Quando a administração notificou ele não recebeu. Até por desconhecimento, ele preferiu não assinar, né? Então ele não recebeu. Ele se recusou a receber aquele documento. Mas fotografou e tudo. Mas apesar de ele não ter recebido, ele fez a defesa. Sempre nos prazos. Sempre encaminhou nos prazos, nós temos os protocolos. Tá. Então, pra mim, tava tudo tranquilo. Ele encaminhou, olha, não possuo, mas enfim. Se cometi algum erro, né? Foi por ingenuidade, até porque ele não tinha cometido nenhum erro, tá, gente? Mas ainda assim, ele se mostrou pronto e disposto a, se vocês entendem que é assim, eu vou vou seguir a direção de resolver o problema. Né? Então, assim, aí ele foi, encaminhou o primeiro ofício.
Depois ele foi notificado de novo, como se aquele ofício não tivesse entrado, sabe, no processo dele. O que eu já achei estranho naquele momento. Ele foi notificado novamente, uma segunda vez, que tava dando prosseguimento no processo dele. Sim. Né? E aí eu fui no município de Tracoateua, a gente fez o levantamento, solicitamos os documentos necessários para comprovar que ele não tinha vínculo com Tracoateua, que o que ele tinha era um contrato que dizia lá, ele seria um prestador de serviço para o município. E nós pegamos o quê? Com esse contrato, nós pegamos o... Mesmo assim, ele pediu o distrato em Tracoateua, tá? Mesmo não precisando, ele pediu. Foi distratado em Tracoateua. E distratado, né, gente? Foi rescindido o contrato, tá? Como você explicou, eu entendi. Mas... porque pode ser que alguém não entenda. Então, houve a rescisão de contrato com o município de Tracoateua. Nós solicitamos a cópia da nota fiscal que comprovava o quê? A nota fiscal, ela foi primordial. Ela comprovava que esse servidor não tinha vínculo com o município, que ele recebia por nota. Inclusive, ele pagava o imposto para o município. E ele encaminhou tudo isso para a comissão do PAD. E entregou lá. Passaram-se alguns dias, acho que um mês mais ou menos. Quando eu vi, ele entrou em contato para dizer que ele tinha sido exonerado a bem do serviço público, porque ele não tinha apresentado defesa. Tá aqui no processo dele. Meu Deus. Que ele não apresentou defesa, não apresentou nenhum documento, nenhuma alegação de que ele iria pedir o distrato, o desligamento de Tracoateua, enfim. Como se aquilo nada tivesse sido protocolado lá no processo dele. Então esse é o primeiro erro do processo. Mas não é o mais grave, gente. Não é o mais grave. Caraca. Já é grave. Então. Já é grave não ter esses documentos no processo, né? Já é grave não ter esses documentos no processo. Que o processo diz que ele não se defendeu. Não apresentou defesa, não apresentou documento, não apresentou nada. Isso que o processo diz. Eu até marquei aqui algumas situações de forma bem rápida. Só pra vocês terem noção do que o processo diz. Não tem pressa, não. Ó, só dizer aqui, ó. De outro lado, a respeito do cargo público ao qual estava vinculado, ó, então o processo continuou afirmando que ele estava vinculado, né? Mas ele já tinha apresentado os documentos lá. Então aqui, ó, não houve até o presente momento a apresentação do pedido de exoneração do servidor em outro município. Olha aqui, isso aqui, só pra vocês terem a ideia, é datado de 10 de agosto de 2022. Que até 10 de agosto ele não tinha apresentado nenhum documento que comprovasse que ele tinha pedido exoneração no município de Tracoateua. Gente, ele nem precisava pedir exoneração. Lembra que eu falei pra vocês, ele não tinha vínculo, ele nunca fez concurso em Tracoateua. E dizer que ele nunca nem tinha apresentado nenhum documento que comprovasse esse pedido de exoneração. 10 de agosto, né? O servidor protocolou esse documento, que era o contrato, ó. O contrato que declarava que ele já estava sendo rescindido o contrato, né? Que não era concursado, tá, gente? Ele protocolou esse documento dia 8 de junho. Lá em agosto, eles exoneraram o servidor dizendo que não tinha apresentado nada lá. Então, assim, só pra vocês terem noção da gravidade, mas não era o mais grave. E aí eu fui olhar os documentos. Fui estudar o processo dele, como eu falei. Esse processo eu conheço. É do início ao fim. O mais grave aí é que o documento que foi apresentado é um pouco apagado, né? No computador dá pra ver melhor. O documento que foi apresentado, que dizia que ele tinha concurso, que ele era concursado em Tracoateua, tem grandes chances de ser falso. Vixe. É bem grave. Grandes chances de ser falso. E esse documento eu levei, juntamente com o servidor, sindicato e servidor, nós levamos para quem precisa, né? E para quem é competente para isso, para investigar. Nós levamos para a Polícia Civil, está nas mãos da Polícia Civil. Então, independente da medida que vai ser tomada pela Prefeitura, que foi de reconhecer esse equívoco, a Polícia Civil vai ter que finalizar a investigação. E eu tive que informar para o prefeito isso, né? Que eu, enquanto sindicato, enquanto servidor, não vou deixar para lá se for comprovado que isso aqui é falso. Se for comprovado que armaram para o servidor. Isso né? tem muita cara eu não vou disso. deixar para lá. Tá? Por que eu vou dizer isso para vocês? Quando eu fui olhar isto aqui, eu marquei de marca-texto, é um pouco apagado, não dá para quem tá assistindo ver, mas eu vou dizer aqui. Eu fui olhar, né, que eles encaminharam lá para poder notificar os servidores, encaminharam para a Secretaria de Administração. Esse documento foi assinado pela Secretária de Saúde, tá? No dia 25 de maio. E eles encaminharam o ofício de 25 de maio, foi protocolado lá na administração. Eu acho que logo depois, o documento de 25 de maio. Quando ela mandou esse documento para lá,
Eles disseram o quê? Que o que eles tinham como prova de que o servidor era concursado em Tracuateua era esse espelho aqui, né? Esse print do portal da transparência do município de Tracuateua. E aí, quando eu fui olhar esse print... tá. É um print, né? É um print do portal de transparência. Né? Se vocês entrarem no portal de transparência de Capanema, vocês vão ver lá, Sim. né, e tal. Todas as informações de todos nós. Né? Não a minha, que a minha é da Câmara, mas da Prefeitura tá lá. Então, quando eu fui olhar isso daqui, com calma, eu comecei a identificar alguns erros, né, crassos, assim, sabe? Alguns erros, assim, duvidosos. Diz aqui no documento que o servidor, ele é efetivo, eu marquei de marca-texto aqui, efetivo, tá? Lá em Tracuateua. Só que quando a gente entra no portal de transparência do município de Tracuateua, para começar o erro, primeiro que não aparece o nome desse servidor lá, tá, gente? Ele nunca esteve no portal. E o sindicato fez esse levantamento e nós fomos no município. Nós temos o documento. Quando a gente entra no portal, não tem o nome dele. Para começar, não tem. Você não vai encontrar. O servidor nunca teve vínculo efetivo com o Tracuateua. Mas para começar o erro, Tracuateua não utiliza esse termo efetivo lá. Se você entrar no portal de transparência do município, quem é concursado, o termo que eles utilizam lá é estatutário. Tá? O primeiro erro é esse. Agora tem algo engraçado, que depois que eu divulguei isso, o município de Capanema tá utilizando que termo agora? O mesmo de lá. Adivinha? Não acredito. Estatutário. Eles modificaram para estatutário. Se é para talvez mascarar alguma coisa, não sei. Mas se vocês puxarem lá em maio, fevereiro, abril, que isso aqui é de abril, vocês vão ver que era efetivo, que era utilizado aqui em Capanema. Em Tracuateua, estatutário. Então o primeiro erro é esse. Que se ele fosse concursado em Tracuateua, não estaria efetivo. Mas o pior não é esse. O pior não é isso. Caraca, não tem... O pior não é isso. Ué? O pior é que a matrícula do servidor em Tracuateua é a mesma matrícula de Capanema. Poxa. Vixe. O pior é que ele foi admitido lá em Tracuateua dia 29 de junho de 2000. 2000. Mesmo dia que ele foi admitido em Capanema. O cargo é motorista, mesmo de Tracuateua, motorista. E no próprio documento do município de Tracuateua tá aqui, enfermeiro. Ele presta serviço em Tracuateua como enfermeiro, no motorista. Ou seja, isto aqui tem tudo para ser um print do portal de transparência de Capanema, com os dados do servidor, e que mudaram apenas o município. O município, sim. Caraca, não tiveram nem trabalho de falsificar direito, né? Algumas coisas, modificar a matrícula, enfim, né? Tipo, ir lá no outro portal, prestar atenção e tudo mais, só tiraram... Então, assim, esse é um caso recente. É o caso recente, ele foi exonerado em agosto. E aí nós pedimos o quê? Quando aconteceu a exoneração dele, o próprio estatuto diz que o servidor pode pedir uma revisão para o chefe do executivo, que é o prefeito, né? Encaminha o documento para lá, os documentos que comprovam, e nós encaminhamos... E pode ir um pouco de água, por favor? Claro. Aqui a gente não põe água, a gente só faz trocar de copo. Tá ótimo. Tem um monte de caneca aqui. Aí, assim... Então, nós fizemos o pedido da revisão do processo dele, porque primeiro que não consta a defesa do servidor lá. Nós fizemos esse pedido. Quanto a isso, na própria reunião, eu coloquei como pauta da reunião também o caso desse servidor. Porque eu sabia que estaria o prefeito, estaria o jurídico. Caralho. Né? Então, assim, o jurídico, ele foi sucinto, né? E muito honesto, né? O doutor Caio. De dizer o quê? Que ele não tinha olhado o processo completo, né? Não, que ele tinha olhado o processo naqueles momentos que estava acontecendo o PAD, mas que no percurso do processo houve realmente essa falha de comunicação entre comissão e jurídico, que não tinha entrado no documento do servidor, mas que com as provas que o servidor encaminhou, né, no pedido de revisão, que só o que cabe é o quê? A reintegração do servidor ao serviço público do município de Capanema. Ele tem que ser reintegrado, tá? E receber os salários que ele deixou de receber no momento que ele está exonerado, né? Que já vai para 2 meses. Então ele vai voltar, vai receber 2 meses de salário. Ouviu? Churrasco, né? Tem que comemorar, né? Volta. Ele vai voltar, mas olha, gente, agora a gente comemora, a gente sorri. Mas imagina o cara que perdeu o emprego de... Assim, ele tem mais de 20 anos de serviço público no município de Capanema. Sim. Tá? Por isso que isso aqui não vai ser deixado para lá. Isso aqui, se isso aqui for falso, isso aí, quem fez tem que ser responsabilizado. Com certeza. Tá? Tem que ser responsabilizado. Porque, vamos supor, se não tivesse sindicato pra estar à frente disso aí. Entenderam? Então, assim... Então foi isso. E isso aqui que tu me falaste lá no início da tua fala, que você ia utilizar como exemplo, né? Sim, um caso, sim. Tá aqui, isso aqui eu utilizo como exemplo. Porque, como nós mesmos falamos no processo dele,
fui eu que preparei o documento, pro servidor auxiliei, né, no preparo do documento. Não que o servidor não possa ser demitido, tá, gente? Se ele realmente... Aí depois de falar, porque o servidor faltava... Gente, existem meios legais para você ir coibindo qualquer, né, problema com o servidor no seu local de trabalho. Advertência verbal, advertência por escrito, né, que é repreensão, suspensão. Então, procedimentos, eles são esses. Eles têm que ser gradativos, não é ir abrir um PAD. E principalmente com a acusação que fizeram contra o servidor, que nunca fez concurso em nenhum outro município. Sim. Tá certo? Então, isso aqui que sirva de exemplo para quem fez isso aqui, que o sindicato tá de olho. O sindicato tá atento. A gente não é contra, como eu falei na reunião, não tô aqui para passar a mão na cabeça de servidor que realmente não tem zelo, né, com o seu serviço, mas isso aqui é inadmissível.